tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim bater um papo com vocês. Eu tô aqui toda protegida, morrendo de frio, tá? Então ignorem a roupa. Não tem como ser roupinha bonitinha, não. Porque não dá, não. O frio tá grande aqui. E hoje eu vim bater um papo com vocês sobre o meu emagrecimento. Atualmente eu engordei praticamente tudo que eu emagreci nessa época que eu vou contar pra vocês. Porém, eu vou explicar cada detalhe, como foi que aconteceu, o processo, como foi desde o comecinho e o porquê que eu engordei novamente e o que é que eu pretendo começar a fazer agora. Então, vamos lá. Quando eu comecei a namorar com o Natan, fazia pouco tempo que a gente estava namorando, a gente começou a fazer um curso. E a gente começou a fazer esse curso e lá no curso aconteceu uma situação, já perto do final já desse curso, aconteceu uma situação, acho que estava na metade. Uma pessoa foi me procurar e a pessoa não sabia meu nome, porque meu nome é um pouco complicado, né? Não é muito comum, não é difícil, mas porém não é comum. Então é difícil das pessoas gravarem. Por mais que fazia tempo já que eu estava ali convivendo com as pessoas, elas não pegaram o costume de me chamar pelo nome. Então, o que aconteceu? A pessoa, no lugar de me chamar pelo nome, ela me chamou de gordinha, de fortinha, foi uma coisa assim. E assim, eu sempre ouvi muito tipo de comentário como esse, porque eu estava acima do peso. Eu tenho 1,68 de altura e eu estava pesando 74 quilos. Então, eu estava acima do peso, porém, eu não me importava com isso, eu nunca liguei. Apesar de eu estar acima do peso, eu sempre fui a mais magra da família. Todo mundo lá em casa era mais cheinho, era mais gordinho. Então, eu nunca me importei com isso. Só que eu sempre ouvia piadinhas, né? E isso entristece muita gente. Só que eu não ligava. Eu realmente não ligava. Eu não me importei quando eu comecei a namorar com o Natan, não me importei porque eu estava acima do peso e não cheguei ao ponto de pensar, ele não vai me querer porque eu sou gordinha. Não. Nada dessas coisas eu ligava. Porém, nesse dia eu estava um pouco mais sensível e essa pessoa falou assim, que no lugar de me chamar pelo nome, me chamou de gordinha e isso me matou. Na frente de todo mundo que estava ali no curso, ela chamou bem alto e na hora que ela falou, todo mundo riu. Então eu fiquei muito constrangida ali na hora, fiquei com muita vergonha, eu disse, não, chegou ao ponto de eu tomar uma decisão na minha vida, eu tenho que mudar. Não eu não parei para pensar em mim, eu parei para pensar na opinião dos outros. Então eu já comecei errado. Como ela falou isso, eu fiquei bem chateada e eu não fiquei assim preocupada comigo, porque comigo, se eu tivesse alguma preocupação comigo, eu tinha me importado por o fato do namoro que eu estava iniciando, então eu ia ficar naquela vaidade por conta do namoradinho, né? E ia me preocupar muito em estar com o corpo top. Só que eu me importei com o que eu vi, com o comentário que ela fez. Então, a partir daí, eu comecei a querer emagrecer do dia para a noite, sendo que eu não engordei do dia para a noite. Eu sempre fui uma criança que teve muito efeito sanfona. Eu sempre fui mais magra do que gordinha. Então, eu passei mais períodos da minha vida sendo magra do que gordinha. Porém, na minha infância, eu fiz uma cirurgia e nesse período da cirurgia eu engordei bastante por conta da anestesia que eu tomei. Então eu fiquei bem gordinha. E quando eu vim pra cá, morar aqui em Santa Cruz, eu vim pra ficar na casa que eu trabalhava. Então lá eu comia o que tivesse e era sempre besteira. Então foi aí que eu aprendi a comer muita besteira. Minha alimentação sempre foi muito ruim. Meu pai me acostumou muito mal a comer recheado, salgadinho, refrigerante, essas coisas, entendeu? Então eu nunca tive uma alimentação boa, feijão e arroz nunca foi o meu forte. Então comida boa mesmo, eu nunca fui de comer muito. Eu sempre fui uma criança muito doente, justamente por conta disso. E quando eu vim morar aqui, aí aconteceu tudo isso, né? Além de eu já ter a alimentação ruim, eu fui ficar na casa que eu trabalhava e lá só comia besteira. Então acabou que eu entrei no ritmo também. Se eu já gostava, aí era que eu comia. E foi isso que eu fui engordando. Aí depois eu saí desse serviço, entrei em outro serviço que era no Moda Center. E no Moda Center ninguém come direito. Lá come na hora que dá. E quando vai comer tá morrendo de fome. Aí come a coisa mais gostosa que tiver na frente. E assim eu fazia. Meu café da manhã era um cachorro quente, um salgado e uma latinha de coca. Quando eu tava com sede, eu não bebia água, eu bebia coca. Então era muito refrigerante que eu tomava naquela época.
e muita porcaria que eu comia. Então, e quando eu passava 3 dias na feira trabalhando e o resto da semana em casa. Então, antes de chegar em casa, eu fazia uma feira logo e botava em casa pra mim comer durante a semana, porque tinha que ser uma feira de besteira, sabe? Comida, arroz, feijão, não comia. Então, eu sempre comia muito lanche, muita porcaria. E isso foi que eu fui engordando. Então, quando eu comecei a namorar com o Natan, foi o meu peso máximo até hoje, que foi os 74 quilos. Então, quando eu comecei a namorar com o Natan, eu estava exatamente com esse peso e eu estava no meu máximo. E foi aí que tudo aconteceu e eu disse, não, agora eu tenho que tomar uma decisão e eu vou começar a fazer dieta. Eu vou começar. A primeira coisa que me veio na cabeça foi remédio para emagrecer. Eu já comecei errado em não fazer o negócio por mim, fazer simplesmente porque alguém tinha me magoado e tinha falado, e eu me importava muito com a opinião dos outros naquela época. E eu já comecei errado por isso, e também fui logo pensando em tomar remédio. Só que a mãe ela não permitia que eu tomasse remédio. Eu era de menor, lembrando, tá? Eu tinha 16 anos e mãe não permitia que eu tomasse remédio. Eu sempre tentava insinuar alguma coisa e ela me dava logo um desânimo assim no que ela falava que não era para mim tomar. E ela estava completamente certa, né? Só que a gente é teimosa, aí a gente faz o quê? Eu comecei a fazer dieta. Dieta não, eu passava fome, eu não sabia controlar a alimentação. Eu não sabia o que realmente meu corpo precisava. Eu não fiz acompanhamento com nutricionista, eu fui tudo por internet. Aí na internet você acha um monte de loucura que as pessoas fazem e você acha que vai funcionar para você também. Só que justamente por o que eu disse a vocês, eu nunca fui uma criança que teve saúde, eu sempre fui doente. Então, foi aí que começou a desandar as coisas. Eu comecei a fazer dieta, eu não tomava café da manhã, eu almoçava só salada e carne, e de noite eu não comia. Então, a minha única refeição era salada e carne. Isso foi afetando meu corpo em tudo. Eu comecei a fazer loucura mesmo. Se eu comesse, eu ficava muito triste. Se eu comesse alguma coisa, eu ficava muito triste. Aí eu passava bem muita fome, não comia o que deveria comer, não comia o que tinha necessidade de comer para poder o meu corpo trabalhar. Então o emagrecimento foi acontecendo devagarzinho. Além dele ser lento, eu não comia as coisas que realmente eu precisava e isso foi me deixando fraca. Aí, a cada vez que eu ia fazendo mais isso, eu ia afracando mais e passava mal, não aguentava trabalhar, porque como eu trabalhava no Moda Center, lá é muito quente, você tem que ter resistência para trabalhar lá. Então, eu sempre passava mal. Toda semana eu ia trabalhar, eu passava mal, tinha que voltar para casa. Isso já foi, assim, afetando bastante. Quando eu comecei a tomar remédio, aí foi que o negócio ferrou mesmo. Porque para tomar o remédio, teria que se alimentar. E eu não entendia isso, eu queria emagrecer, não queria fechar a boca e queria fazer as coisas na doidice mesmo, assim, eu não entendia do negócio e comecei a fazer loucura, né? Aí eu comecei a tomar um remédio muito forte, muito, muito, muito forte mesmo. E sem comer, aí eu acredito que eu tomei ele durante uma semana. Isso foi vários e vários meses, tá, gente? Não foi nada assim que foi de uma hora para outra. Cada dia eu ia fazendo uma besteira pior. Só que aí eu tô adiantando as coisas, porque se eu for contar detalhado, vai ficar muito grande o vídeo. E a gente não vai chegar no nosso objetivo, né? Então, por fim, assim, eu comecei a tomar esse remédio e eu tomava o remédio sem comer. Então, meu corpo só aguentou uma semana exata que eu tava tomando esse remédio. E eu desmaiava, assim. Eu nunca dizia pra ninguém, mas eu desmaiava. Eu sentia que eu ia desmaiar, eu pegava uma cadeira perto, sentava e arriava. Pronto. E eu nunca dizia isso, né, a Natan, né, a mãe, porque todo mundo ficava no meu pé, porque eu tava sem comer. Eu não comia nada e eu não escutava ninguém. Em questão de dizer, ah, não, você precisa por conta dos nutrientes e tudo mais, você precisa se alimentar para poder conseguir emagrecer. Não, eu não escutava ninguém. Eu achava que emagrecer era morrer de fome. Então, foi aí que eu desmaiei no serviço, eu não aguentei trabalhar nesse dia. E eu fui. Isso tudo foi antes do meu pai morrer, tá, gente? No período de eu começar a namorar com o Natan até pai morrer. Se foi essa fase aí. Eu sei que eu consegui ainda emagrecer 10 quilos. Nesse dia que eu passei mal, mãe me levou para o hospital e lá no hospital o médico não soube falar nada, porque eu tava tomando remédio escondido.
Então ninguém, eu não ia dizer, porque a mãe era quem estava comigo, e ele chegou lá no hospital, o médico não sabia nem o que era que fazia. Só que mãe, enquanto foi em casa procurar meus documentos, enquanto ela estava em casa procurando meus documentos, ela encontrou as cartelas do remédio. Eu não vou falar o nome porque tem muita gente doida que, mesmo eu dizendo que foi um negócio que me fez mal, pode ser que inverter tomar, então eu não vou falar nome, mas foi um remédio muito forte para emagrecer. E eu passei, nesse dia eu me lembro que eu não comi exatamente nada. Eu ainda comi uma carne, uma salada, mas nesse dia que eu passei mal de tudo mesmo, eu não comi absolutamente nada, só tomando remédio e ele quase que me mata. Mas eu não tinha consciência disso na época. Eu queria porque queria que fosse outra coisa, menos o remédio e as loucuras que eu tava fazendo na minha vida, né? Aí o que acontece? Depois que a mãe descobriu, ela me proibiu de tomar. Ela jogou fora, sei lá o que foi que ela fez, escondeu. Eu sei que ela me proibiu de tomar e eu tive que me conscientizar em comer melhor um pouquinho, porque eu estava passando muito mal sempre. Para vocês terem uma noção, eu não aguentava ficar na fila de uma lotérica, como um dia eu fui mais mãe para a fila da lotérica e lá eu desmaiei, porque eu não aguentava estar de pé. Qualquer coisa era muito para mim. Então, era muita loucura que eu estava fazendo. Eu estava fazendo muita doidice. E eu fazia muita coisa escondida, eu não dizia pra ninguém, justamente porque ninguém concordava com o que eu tava fazendo. Aí o que acontece? Até o período de pai morrer, muita loucura eu fiz e consegui emagrecer 10 quilos. Ou seja, eu estava com 64 quilos. Tava bom? Tava. Porém, eu não estava satisfeita. Eu ainda me achava gorda. E no período, até quando eu finalizei, assim, até quando eu emagreci tudo que eu tinha colocado como objetivo, eu não me via magra. Eu me via uma pessoa gorda assim como eu estava antes. Eu nunca consegui trabalhar minha cabeça primeiro para poder trabalhar o meu corpo. Eu fui logo com o corpo e botei logo para arrebentar com tudo mesmo. Então, o que acontece? Se você não tá com a sua cabeça preparada para aquela coisa, não adianta, porque vai dar errado. Então, não adianta. Se você não tá com a cabeça boa, se você não tá trabalhando com o objetivo de sua saúde e não sua estética, principalmente, vai dar errado. Você tem que primeiro começar a trabalhar a sua mente. Quando sua mente estiver boa, aí é que você começa o processo de trabalhar o seu corpo, para poder você conseguir se alimentar bem, não fazer a loucura que eu fiz. Eu não recomendo para ninguém, e eu tô contando a minha experiência aqui para que sirva de exemplo para outras pessoas não virem cometer o mesmo erro, tá bom? Então, quando tudo isso aconteceu, eu consegui perder 10 quilos ainda, e foi justamente na fase que pai morreu. Quando pai morreu, ele. Eu era muito apegada com ele, muito, 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 muito mesmo. Eu era muito apegada com ele, e quando ele morreu, eu fiquei, tipo, numa depressão muito grande, numa tristeza profunda. Eu não queria sair de casa. Para vocês terem noção, teve época de eu passar 3 meses, 4, 5 meses sem ir na porta de casa. Eu não queria ir na rua. Então era muito difícil. Eu ia porque mãe me arrastava, mas se dependesse de mim, eu não saía de casa. Então, nessa época, eu emagreci mais 5 quilos, porém foi de tristeza. 5 não, 6 quilos. Só que foi de tristeza. Não, eu não estava fazendo exatamente dieta. Eu não comia porque eu não conseguia. Nesse período eu não comia porque eu não conseguia por conta da tristeza e tudo mais. Eu sei que ou foi 5 ou foi 6 quilos. Eu sei que eu cheguei a 58 quilos, a 57 quilos. O meu peso mínimo foi 57 quilos. E nessa época eu fiquei só o osso, só o couro e o osso. Porque assim, eu tenho 1,68, nem sou baixinha e também não sou exagerada alta. Mas eu tenho uma estatura boa, eu tenho uma altura boa. Então, 58 quilos para mim também era magra demais. Mas eu não me via magra, eu continuava me vendo aquela pessoa obesa de sempre. Só que quando chegou nesse ponto que eu tinha emagrecido 16 quilos, os 57 eu consegui chegar até os 57, só que não foi intencionalmente. Quando eu tava com esse peso, ninguém sabia, eu mentia o meu peso, eu dizia que eu tava mais, justamente para ninguém ficar no meu pé, mas eu tava muito satisfeita com a balança, porém quando eu me via, eu não conseguia ter amor próprio, eu não conseguia gostar do que eu tava vendo, eu continuava enxergando uma pessoa gorda. Então, eu não trabalhei minha cabeça não estava preparada para isso.